Beatriz Andrade já tinha entrado em lugares estranhos na vida, mas nunca havia atravessado a porta de um jantar particular cheio de homens perigosos só para descobrir que o mais temido de todos estava puxando uma cadeira para ela. E o pior, ela nem sequer estava atrás dele. Estava atrás de uma bateria de câmera. Só isso. Um pedacinho de equipamento que valia menos que os sapatos que ela usava. E de alguma forma aquela bateria ridícula a tinha levado direto para o único cômodo da propriedade dos Conti, que haviam avisado para ela nunca entrar. Beatriz parou na soleira da porta, paralisada, os dedos travados na alça da bolsa de câmera. A sala de jantar se estendia enorme diante dela, sob lustres dourados e a luz tremeluzente das velas. Uma mesa longa e polida corria quase todo o comprimento do cômodo. Taças de cristal, rosas brancas, talheres de prata, pratos pela metade, vinho escuro, homens de terno preto sentados dos dois lados, e na cabeceira, Rafael Conti. Rafael Conti não precisava de apresentação. Era o tipo de homem cujo nome fazia uma conversa baixar várias oitavas, o tipo que entrava numa sala lotada sem dizer uma palavra, e ainda assim, fazia todos se lembrarem dos bons modos. Naquela noite, porém, ele não estava olhando para ninguém. Estava olhando direto para ela. O cérebro de Beatriz começou a procurar uma explicação. Talvez aquela não fosse a sala de jantar dele. Talvez ela tivesse entrado na ala errada. Talvez existisse outro Rafael Conti. Esse último pensamento era ridículo. Não havia dois homens na cidade capazes daquela expressão. Os homens ao redor da mesa também haviam parado de se mexer. Um baixou a taça. Outro se recostou devagar. Alguém, no fim da mesa, olhou para a porta e depois para Rafael. A sala inteira parecia estar prendendo a respiração. Beatriz de repente ficou muito consciente de si mesma. O vestido floral, a câmera pendurada no quadril, a mecha de cabelo que havia escapado do penteado cuidadosamente preso e, o mais constrangedor de tudo, a minúscula bateria de câmera que ela segurava entre dois dedos como se fosse uma prova de crime. Olhou para a bateria, depois para a sala, depois de volta para a bateria. Por um segundo ridículo, considerou fingir que havia entrado ali por estar perdida. Mas isso criaria outro problema. Ela não estava perdida. Simplesmente tinha ficado curiosa. E Beatriz estava começando a perceber que curiosidade, de vez em quando, era um traço de personalidade extremamente caro. Ela tinha sido contratada para fotografar o evento beneficente que acontecia no andar de baixo. O salão estava cheio de convidados ricos, vestidos caros, torres de champanhe e perfume suficiente para fazê-la sentir que tinha inalado uma loja de departamentos por engano. Passara horas tirando fotos, sorrindo, se movendo, ajustando luz, corrigindo ângulos, pedindo educadamente para as pessoas se aproximarem, pedindo educadamente para outras pararem de ficar tão coladas, e repetindo sem parar para um convidado em especial que o centro de mesa não era um souvenir. No fim da noite, os pés de Beatriz doíam, os ombros doíam, e sua paciência tinha feito as malas e ido embora sem se despedir. Foi então que percebeu que a bateria reserva da câmera havia sumido. Checou a bolsa 2 vezes, depois 3, depois cada mesa, depois o salão inteiro, depois o terraço, depois a cozinha, e por fim seguiu um corredor silencioso porque tinha visto uma fina linha de luz quente por baixo de um par de portas enormes de madeira. Pensou que talvez fosse uma copa, um depósito, outra parte do espaço do evento. Não esperava aquilo. Agora estava parada dentro de uma sala onde ninguém parecia remotamente interessado em caridade. A atmosfera era estática demais, controlada demais. Havia algo por baixo daquele jantar caro. Algo que Beatriz não entendia, algo que fazia os homens ao redor da mesa parecerem menos convidados e mais pessoas esperando um veredito. Rafael permaneceu sentado. A camisa branca estava levemente aberta no colarinho. As mangas, dobradas até os antebraços. Uma mão descansava no braço da cadeira. A outra ficava perto de sua taça intocada. Ele não pareceu surpreso ao vê-la. Isso foi a primeira coisa que a incomodou. Parecia interessado, como se a chegada dela tivesse interrompido algo importante, mas não necessariamente indesejado. Beatriz engoliu em seco. Ergueu devagar a bateria da câmera.
Era isso que eu estava procurando. A voz saiu dolorosamente pequena naquela sala enorme. Ninguém riu. Claro que ninguém riu. Aquele não era o tipo de sala onde as pessoas riam de piadas sem graça. Beatriz desejou poder rebobinar os últimos 30 segundos. Praticamente ouvia a própria consciência gritando: "Vira! Sai andando! Não faz pergunta nenhuma!" Devia ter escutado. Em vez disso, deu um pequeno passo para trás, depois outro. O olhar de Rafael a acompanhou, ainda calmo, ainda indecifrável. Então a mão dele se moveu, não em direção a nenhuma arma, não em direção ao celular, não em direção a nenhum dos homens ao redor da mesa. Ele estendeu o braço até a cadeira ao seu lado e, devagar, deliberadamente, puxou-a para fora. A cadeira raspou baixinho no piso de mármore. O som pareceu absurdamente alto. Beatriz encarou. Os olhos foram da cadeira para Rafael, depois de volta para a cadeira. Ele estava falando sério? Certamente não. Talvez estivesse só reposicionando o móvel. Talvez outra pessoa fosse se sentar ali. Talvez aquilo fosse alguma estranha versão mafiosa de decoração de interiores. Então Rafael olhou para ela. A expressão mal mudou. "Entre." Beatriz não se mexeu. A sala continuou em silêncio. Um dos homens pareceu irritado. Outro, confuso. Um terceiro, quase divertido. Beatriz percebeu de repente uma coisa. Ninguém mais naquela mesa tinha sido convidado a sentar ao lado de Rafael. E agora o gélido chefe da família tinha puxado, com as próprias mãos, uma cadeira para ela. Olhou por cima do ombro. O corredor atrás dela, de repente, parecia o lugar mais seguro do mundo. Mas Rafael continuava observando. Não com impaciência, não com raiva, quase com curiosidade. Beatriz respirou fundo. Deu um passo para dentro, depois outro. A porta continuava aberta atrás dela. Ela ainda podia ir embora. Esse pensamento a confortou por aproximadamente 3 segundos. Então, um dos homens na mesa se mexeu. A mão dele desapareceu por baixo do paletó. Beatriz notou. O coração disparou. Rafael notou que ela tinha notado. Os olhos dele se moveram até a mão do homem. Um gesto minúsculo, quase invisível, mas suficiente. A mão do homem voltou imediatamente para a mesa. A respiração de Beatriz desacelerou. Certo. Aquilo definitivamente não era um jantar. Não um jantar normal, de qualquer forma. Ninguém parecia relaxado. Ninguém comentava sobre a sobremesa. Ninguém reclamava do tempo. Estavam esperando por algo, ou por alguém. E de alguma forma Beatriz tinha caminhado direto para dentro disso. Chegou até a cadeira. Hesitou. Rafael observava. A sala observava. Beatriz sentou devagar. A cadeira era absurdamente confortável, o que quase a irritou. Esperava algo aterrorizante. Em vez disso, estava sentada num móvel que parecia custar mais que seu primeiro carro. Colocou a bolsa da câmera ao lado dos pés. Os homens voltaram a atenção para Rafael. Beatriz manteve as mãos no colo. Disse a si mesma para não olhar ao redor, então, naturalmente, olhou ao redor. Um homem tinha uma cicatriz perto da sobrancelha. Outro usava um relógio caro o suficiente para pagar o aluguel dela por vários anos. Um terceiro não parava de lançar olhares para Rafael. Nenhum deles parecia feliz com a presença dela ali. Rafael notou cada olhar. Não disse nada. Aquele silêncio, de alguma forma, era pior do que gritos. Beatriz percebeu outra coisa. Havia 11 lugares ao redor da mesa. 12, contando o de Rafael. Só 10 homens estavam sentados. A cadeira ao lado dele estava vazia, esperando. Mas por quem? Por ela? Não. Impossível. Ela simplesmente tinha se perdido dentro daquele quarto. A menos que Rafael estivesse esperando outra pessoa. Esse pensamento a fez estremecer de novo. E se quem devia sentar ali não tivesse chegado? E se ela tivesse, sem querer, tomado o lugar dessa pessoa? A voz de Rafael interrompeu os pensamentos dela. Seu nome? Beatriz olhou para ele. Já sabia que ele sabia. Seu nome estava na lista do evento. As credenciais dela haviam sido conferidas na entrada. Ele provavelmente sabia quem ela era antes mesmo de ela entrar na sala. Ainda assim, respondeu. Beatriz Andrade. Rafael manteve o olhar fixo nela. Algo cruzou o rosto dele. Reconhecimento. Não surpresa.
Reconhecimento. Beatriz notou. E de repente não tinha mais certeza se entrar naquela sala tinha sido mesmo um acidente. Olhou para a bateria em sua mão. Aquele pedacinho de equipamento tinha a trazido até ali, mas talvez alguém quisesse que ela estivesse ali. O pensamento mau tinha se formado quando Rafael se inclinou para a mesa, pegou um copo de água e o colocou diante dela. Um gesto simples, quase educado, mas os olhos permaneceram fixos nela. Beatriz olhou para o copo, depois para ele. O gesto deveria tê-la deixado mais tranquila. Em vez disso, a deixou mais nervosa, porque Rafael Conte não parecia um homem que fazia qualquer coisa sem motivo. Não puxava cadeiras por acaso. Não convidava estranhas para reuniões particulares. E certamente não colocava bebidas na frente das pessoas, a menos que soubesse exatamente por que elas estavam sentadas ali. Beatriz estendeu a mão devagar em direção ao copo. Então parou. Algo parecia errado. Olhou para Rafael. Ele fez um aceno minúsculo com a cabeça. Só então ela pegou o copo. Não bebeu. Ele também não. Do outro lado da mesa, um dos homens pigarreou. Rafael nem olhou para ele. O homem se calou. A curiosidade de Beatriz começou a lutar contra o instinto de sobrevivência. A curiosidade estava vencendo. Sempre vencia. Ela olhou de relance para os papéis espalhados no centro da mesa. Números, nomes, valores financeiros, logotipos de empresas. Vários documentos estavam dobrados. Uma folha tinha uma fotografia parcialmente visível por baixo. Beatriz não conseguia ver a imagem inteira, só um rosto familiar. A respiração dela travou. Inclinou-se um pouco para a frente. O rosto do seu pai olhava de volta para ela. Beatriz congelou. A sala inteira pareceu desaparecer ao redor dela. As velas, os homens, os lustres, Rafael, tudo ficou embaçado, porque aquela fotografia era do pai dela. Uma fotografia que ela nunca tinha visto antes. E estava ali, na mesa do chefe da máfia que tinha acabado de convidá-la para seu jantar particular. Os dedos de Beatriz se apertaram ao redor do copo. Seu pai estava morto havia anos. Nunca tinha mencionado Rafael Conte. Nunca tinha mencionado a organização dos Conti. 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 Mesmo assim, sua fotografia estava sobre a mesa de Rafael. Olhou para Rafael. O leve traço de diversão tinha sumido. Agora ele a observava com cuidado, como se tivesse acabado de perceber algo também. Os olhos de Beatriz voltaram para a fotografia, depois para os papéis, depois para os homens ao redor da mesa. Um deles tinha ficado pálido. Outro desviou o olhar. Foi então que Beatriz entendeu. Aquilo não era sobre ela ter entrado na sala errada. Não era sobre uma bateria de câmera perdida. E nem era sequer sobre o jantar particular. Algo tinha acontecido antes de ela chegar. Algo envolvendo seu pai, algo envolvendo Rafael e possivelmente alguém naquela mesa. Rafaela estendeu a mão devagar e virou a fotografia com a face para baixo. Tarde demais. Beatriz já tinha visto. Os olhos dele encontraram os dela. Pela primeira vez naquela noite, o gélido chefe da máfia pareceu genuinamente preocupado. Não por ele mesmo, por ela. Beatriz abriu a boca. Queria perguntar o que seu pai tinha a ver com ele, mas antes que conseguisse, um som seco veio de algum lugar atrás das portas da sala de jantar. Todos na mesa se viraram. A postura de Rafael mudou instantaneamente. O homem relaxado desapareceu. A sala pareceu ficar mais fria. A mão dele se moveu por baixo da mesa. Todos os homens ao redor reagiram ao mesmo tempo. Beatriz ficou completamente imóvel. O som veio de novo. 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. Ninguém falou. Rafael fitava as portas. Um dos homens sussurrou algo. Rafael levantou um dedo. Silêncio. O coração de Beatriz martelava contra as costelas. Ela não sabia quem estava do lado de fora. Não sabia por que todos, de repente, estavam tão tensos. Não sabia por que a fotografia do pai dela estava sobre aquela mesa. E definitivamente não sabia por que Rafael Conte
tinha puxado uma cadeira para ela. Mas estava começando a entender uma coisa. Não tinha simplesmente entrado num jantar particular. Tinha entrado no meio de algo perigoso. E o que quer que estivesse esperando por Rafael Conte naquela noite, acabara de descobrir algo com que não contava. Beatriz Andrade estava sentada ao lado dele. A mulher que não devia estar ali. A mulher que tinha encontrado uma fotografia que nunca deveria ter visto. A mulher que, sem saber, tinha entrado num segredo ligado ao passado do próprio pai. Rafael virou a cabeça devagar em direção a ela. A voz saiu quase num sussurro. Aconteça o que aconteça, fique ao meu lado. Beatriz olhou para ele, depois para as portas fechadas. Outra sombra se moveu embaixo delas. Alguém estava parado do lado de fora, esperando. E de repente a cadeira vazia ao lado de Rafael Conte não parecia mais um convite. Parecia o assento mais seguro de toda a sala, porque quem quer que tivesse vindo por aquelas portas não tinha vindo para jantar, tinha vindo atrás de Rafael. E agora, talvez, tivesse vindo atrás dela também. A sombra sob as portas da sala de jantar não se mexeu. Não por vários segundos. Beatriz permaneceu sentada ao lado de Rafael, os dedos travados ao redor do copo de água intocado. Todo instinto mandava que ela se levantasse. Todo pensamento razoável mandava que ela fosse embora. Infelizmente, nada mais naquela situação era razoável. Ela tinha entrado numa sala particular por engano. Tinha descoberto uma fotografia do próprio pai, morto. Tinha sido posta para sentar ao lado de um chefe de máfia, cercado de homens que pareciam nunca ter perdido um único confronto na vida. E agora, alguém estava parado do lado de fora da porta. Beatriz olhou de relance para Rafael. Ele não tinha se mexido. A expressão continuava completamente controlada, mas ela notou os pequenos detalhes. Os ombros mais rígidos, os olhos mais estreitos, os dedos pousados perto da borda da mesa. Rafael Conte não estava com medo. Estava calculando. Isso, de alguma forma, deixou Beatriz ainda mais nervosa, porque pessoas com medo às vezes cometiam erros. Homens como ele, aparentemente não. Um dos homens mais próximos da porta começou a se levantar. Rafael ergueu uma mão. O homem parou. Nenhuma palavra, apenas um gesto. E a sala inteira obedeceu. Beatriz engoliu em seco. Tinha passado a noite inteira vendo Rafael comandar um salão sem levantar a voz. Agora entendia por quê. Poder nem sempre era barulhento. Às vezes, poder era um homem sentado perfeitamente imóvel enquanto todos esperavam que ele decidisse o próximo passo. A sombra sob a porta desapareceu. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Quem quer que estivesse do lado de fora tinha se movido. A sala permaneceu em silêncio. Então, mais 3 batidas, dessa vez mais lentas, mais deliberadas. Rafael finalmente se levantou. Beatriz, por instinto, segurou a manga dele. Só percebeu o que tinha feito quando os olhos dele desceram até a mão dela. Soltou-o imediatamente. Desculpa. A expressão de Rafael mal mudou, mas havia um traço tênue de diversão nos olhos dele. Beatriz desejou que ele não parecesse tão divertido. Não era hora para isso. Tinha acabado de encontrar a fotografia do pai morto numa reunião da máfia. Tinha o direito de estar um pouco nervosa. Rafael se moveu em direção à porta. 2 homens se posicionaram atrás dele. Outro foi para uma entrada lateral. Beatriz continuou sentada. Estava começando a se sentir a única pessoa na sala que não tinha recebido o manual de instruções. Então Rafael parou. Olhou de volta para ela. Os olhos foram brevemente até a cadeira ao lado dele. O significado era óbvio. Fiquei. Beatriz assentiu. Não tinha certeza se estava obedecendo ou apenas curiosa demais para ir embora. Provavelmente as duas coisas. Rafael abriu a porta. Nada. O corredor estava vazio. Nenhum passo, nenhum movimento, apenas o brilho quente das luminárias de parede. Um dos homens de Rafael entrou no corredor e olhou para os 2 lados. Nada. O maxilar de Rafael se contraiu. Então ele notou algo no chão, um pequeno envelope preto. Agachou-se, pegou-o. Beatriz observava do outro lado da sala. Rafael virou o envelope. Não havia nome, nem endereço, nada. Abriu-o. Dentro, uma única fotografia. Ele olhou para ela pela primeira vez naquela noite. A expressão dele realmente mudou. Beatriz,
Não conseguia ver a fotografia de onde estava sentada, mas sabia, sem sombra de dúvida, que fosse o que fosse, não era coisa boa. Rafael dobrou o envelope, guardou-o dentro do paletó, depois fechou a porta. Voltou à mesa. Beatriz o observou. Ele sentou-se. Ela esperou. Ele não disse nada. Ela esperou mais. Ainda nada. Finalmente, a paciência dela se esgotou. Vou presumir que aquilo não era um convite para jantar. Um dos homens olhou para ela. Outro quase sorriu. Rafael simplesmente serviu-se de água. Você é bom mesmo em fingir que nada estranho está acontecendo. Os olhos dele se ergueram. Tenho prática. Aquela resposta, de alguma forma, piorou tudo. Beatriz recostou-se na cadeira. Olhou para a fotografia deitada de face para baixo sobre a mesa. O rosto de seu pai ainda estava gravado em sua mente. Não tinha visto aquela fotografia em particular antes, mas conhecia aquele homem. Conhecia o jeito dele sorrir. Conhecia a pequena ruga ao lado do olho esquerdo. Conhecia o relógio no pulso dele. E conhecia o homem parado ao lado dele. Não o conhecia pessoalmente, mas Rafael claramente conhecia. Beatriz olhou para a fotografia de novo, depois para Rafael. Por que você tem uma foto do meu pai? A sala ficou em silêncio. Rafael não respondeu de imediato. Olhou para os outros homens. Algo passou silenciosamente entre eles. Beatriz notou. Claro que notou. Era fotógrafa. Toda a carreira dela dependia de notar coisas que as pessoas achavam pequenas demais para importar. E agora, tudo importava. Rafael finalmente pegou a fotografia, virou-a. Estudou-a por um instante. Depois colocou-a diante de Beatriz. A respiração dela travou. Era o pai dela, ao lado de um Rafael muito mais jovem, talvez 11 anos antes. Beatriz olhou entre os dois. Seu pai estava sorrindo. Rafael, não. Isso não tinha mudado. Mas havia algo mais. Uma terceira pessoa aparecia atrás deles. O rosto tinha sido parcialmente cortado da fotografia. Beatriz franziu a testa. Quem é esse? Rafael não respondeu. Pegou a fotografia de volta. Os olhos de Beatriz se estreitaram. Você sabe. Sim, e não vai me contar. Ainda não. Ela o encarou. Essa é uma frase bem conveniente. A sobrancelha de Rafael se ergueu. Qual frase? Ainda não. Um sorrisinho apareceu. Você vai ouvir isso com frequência. Beatriz quase riu. Quase. Então se lembrou de onde estava. O riso desapareceu. Rafael recostou-se. A atenção dele se voltou para os homens ao redor da mesa. O jantar recomeçou, mas Beatriz sentia a diferença. Ninguém estava comendo agora. Os pratos tinham se tornado irrelevantes. Aquilo não era um jantar. Era uma investigação. E, de alguma forma, ela estava sentada bem no meio dela. Um dos homens finalmente começou a explicar por que tinham se reunido. Dinheiro tinha desaparecido de várias empresas controladas pela organização dos Conti. Não milhões numa única transferência óbvia, quantias menores, contas diferentes, negócios diferentes, datas diferentes, planejadas para parecerem insignificantes, mas que, somadas, formavam um valor substancial. Beatriz escutava. Não entendia o lado criminoso da operação, mas entendia números, entendia padrões, e entendia algo sobre fotografias que a maioria das pessoas não entendia. O menor detalhe podia revelar a história inteira. O mesmo se aplicava ali. Olhou de relance para os documentos. Várias datas, vários números de conta, vários nomes. Então algo chamou sua atenção. Uma data. Ela a conhecia. Seu pai tinha morrido 4 dias depois daquela transação. O estômago de Beatriz se apertou. Inclinou-se mais perto. Rafael notou. O quê? Ela apontou. Essa data. Ele olhou para baixo. Ela engoliu em seco. Meu pai morreu 4 dias depois disso. Silêncio. O rosto de Rafael ficou indecifrável. Beatriz sentiu o ar sair da sala. Tinha passado anos acreditando que a morte do pai fora um acidente. Uma direção tarde da noite, estrada molhada, uma falha mecânica, uma tragédia. Pelo menos era isso que tinham lhe contado. Agora a fotografia dele estava sobre a mesa particular de Rafael Conti,
ao lado de registros financeiros ligados à organização dele, e uma data 4 dias antes da morte do pai. Beatriz olhou para Rafael. O que aconteceu 4 dias depois disso? Rafael não respondeu, porque um dos homens na mesa empurrou a cadeira para trás com força. Todos se viraram. Ele se levantou. O rosto estava pálido. Os olhos de Rafael se estreitaram. O homem olhou para a porta, depois para Beatriz. E foi naquele momento que Beatriz percebeu. Alguém naquela mesa sabia exatamente quem era o pai dela e estava apavorado por ela ter acabado de conectar as datas. O homem não saiu. Não podia. 2 guardas já estavam posicionados entre ele e a porta, mas continuava olhando para Beatriz. Não com raiva, não com suspeita, com medo. Isso era pior. Beatriz olhou devagar para Rafael. Ele observava o homem agora. Não havia mais diversão na expressão dele, só cálculo. O homem acabou se sentando de novo. A cadeira raspou no chão. Ninguém falou. A curiosidade de Beatriz estava se tornando quase dolorosa. Ela queria respostas. Queria agora. Mas alguma coisa lhe dizia que Rafael não ia entregá-las facilmente. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele recolheu os documentos, um por um, com cuidado, e colocou-os dentro de uma pasta de couro. Beatriz observava. Você vai embora? Não. Então por que está guardando tudo? Rafael olhou para ela. Porque essa conversa acabou. Beatriz encarou. Quase riu. O homem tinha praticamente acabado de contar a ela que o nome do próprio pai morto havia surgido numa reunião secreta da máfia. E agora estava encerrando a reunião. Cruzou os braços. Isso é conveniente. Rafael fez uma pausa, depois olhou para ela. Muito. A resposta seca a pegou completamente desprevenida. Contra a própria vontade, ela sorriu levemente. Um dos homens na mesa olhou entre os dois, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. O homem mais frio da sala trocava farpas casuais com a mulher que tinha interrompido, sem querer, sua reunião secreta. Beatriz notou aquilo também. Baixou a voz. Você é estranhamente calmo. Rafael recostou-se. Raramente sou outra coisa. Isso é preocupante. Por quê? Por que pessoas normais entram em pânico de vez em quando? A boca de Rafael se contraiu. Não sou normal. Beatriz quase disse. Eu percebi. Em vez disso, olhou de volta para a fotografia. O pai dela, o Rafael jovem, o homem não identificado, aquela parte faltando. Alguma coisa a incomodava. Pegou a fotografia. Rafael observou. Beatriz virou-a. Nada. Aproximou-a da luz. Ainda nada. Então notou um vinco tênue, não aleatório, intencional. Passou a ponta do dedo por cima dele. Aqui. Rafael se inclinou para a frente. Beatriz apontou para o canto inferior. Uma marca minúscula, quase invisível. 3 números. 618. A expressão de Rafael mudou. Ele conhecia aqueles números. Isso era óbvio. Beatriz olhou para ele. O que isso significa? Rafael pegou a fotografia, estudou a marca. O polegar passou por cima dela. Depois olhou para um dos seus homens. O rosto do homem ficou pálido de novo. Beatriz notou, e agora tinha certeza. Aqueles números significavam alguma coisa ligada ao pai dela. Rafael se levantou. A sala ficou tensa de imediato. Ele olhou para o homem que tinha reagido. Saia. O homem não se mexeu. Rafael repetiu. Agora o homem se levantou. 2 guardas o escoltaram para fora. Beatriz observou a porta se fechar atrás deles. Virou-se para Rafael. O que foi isso? Rafael permaneceu em silêncio. Ela suspirou. Estou começando a achar que sua palavra favorita é depois. Dessa vez ele realmente sorriu. Pouco, mas ela viu. E, estranhamente, aquilo a deixou ainda mais nervosa. Porque quanto mais Beatriz enxergava o homem por trás da reputação, mais difícil ficava lembrar que Rafael Conte era, supostamente, perigoso. Ele continuava perigoso. Ela sabia disso. Mas ao lado dela havia momentos em que a guarda dele baixava. Momentos pequenos, quase invisíveis. E Beatriz começava a se perguntar se ele mesmo percebia isso. Rafael, por fim, voltou à mesa. Colocou a fotografia diante dela. Seu pai trabalhava para minha família. Beatriz congelou.
O quê? Não diretamente. Rafael explicou que o pai dela tinha sido contratado em determinado momento como auditor financeiro independente. Ele investigara várias empresas, descobrira irregularidades, dinheiro passando por empresas de fachada, contas manipuladas, pagamentos que desapareciam. No início, achara que fosse corrupção financeira comum. Depois percebera que alguém dentro da organização dos Conti estava envolvido. Começara a documentar tudo, até morrer. Os olhos de Beatriz arderam. Ela baixou o olhar. Durante anos tinha se perguntado se o pai simplesmente fora azarado. Agora havia outra possibilidade. Ele tinha descoberto algo perigoso, e alguém quisera silenciá-lo. Rafael não disse que tinha certeza de que a morte do pai dela fora um assassinato. Ainda não. Não ia lhe entregar uma conclusão sem provas. Mas Beatriz conseguia ler nas entrelinhas. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, não houve piada, nem sarcasmo, nem comentário afiado. Apenas luto. Rafael a observou. Não a tocou. Não ofereceu consolo vazio. Simplesmente ficou ali. Isso, de alguma forma, significou mais. Depois de vários minutos, Beatriz finalmente falou. Por que ninguém me contou? A resposta de Rafael saiu baixa. Porque alguém queria que você acreditasse que seu pai morreu sem deixar nada para trás. Ela olhou para ele. Mas ele deixou. Sim. O quê? Rafael olhou para a fotografia. Provas. O coração de Beatriz começou a bater mais rápido. Onde? Rafael não respondeu, porque de repente um celular vibrou. Não o dele. Beatriz olhou ao redor. Todos checaram os próprios celulares. Nada. Então o telefone dela vibrou dentro da bolsa de câmera. Beatriz congelou. Pegou-o devagar. Uma mensagem. Número desconhecido. Sem saudação. Sem explicação. Só uma fotografia. Abriu-a. O sangue gelou. Era uma fotografia dela mesma, parada do lado de fora da propriedade dos Conti. Mais cedo naquela noite. Tirada do outro lado da rua. Alguém a tinha observado. Abaixo da fotografia, 7 palavras. Você nunca deveria ter entrado naquele quarto. Beatriz encarou a tela. Rafael notou a expressão dela. Estendeu a mão. Ela lhe entregou o celular. Ele leu a mensagem. O rosto dele ficou completamente parado. Então o celular vibrou de novo. Outra fotografia. Essa, muito mais antiga. Mostrava Beatriz criança, ao lado do pai na marina. Ela encarou. Os dedos tremeram. Aquela fotografia nunca tinha sido pública. Ninguém fora da família deveria tê-la. Rafael olhou para a tela. O maxilar dele se contraiu. Alguém não estava apenas observando Beatriz agora. Alguém conhecia a história dela. Alguém a vinha observando havia anos. Uma última mensagem apareceu. Ele escondeu algo de você. Beatriz encarou as palavras. Rafael olhou para ela. Não responda. Ela assentiu, mas a mente já corria. O pai dela tinha escondido algo. O quê? E por que alguém tinha esperado tantos anos para revelar aquilo? Então Beatriz se lembrou da bateria de câmera, a que estivera procurando. Enfiou a mão na bolsa, tirou-a, virou-a. Algo estava diferente. Havia um risquinho fino na lateral. Ela não tinha notado antes. Apertou a carcaça da bateria. Ela se abriu. Dentro, um cartão de memória micro SD. Beatriz encarou. Rafael encarou. Nenhum dos dois falou. Alguém tinha colocado aquilo ali. E Beatriz de repente entendeu por que tinha sido guiada até aquele corredor, por que a porta tinha sido deixada aberta, por que a fotografia estivera esperando, por que alguém quisera que ela entrasse naquela sala. A noite inteira tinha sido arquitetada. Ela não tinha descoberto por acidente o jantar secreto de Rafael Conti. Alguém a tinha conduzido até ali, e agora essa pessoa estava esperando para ver o que ela descobriria em seguida. O cartão de memória ficou entre os dois, minúsculo, quase insignificante. Ainda assim parecia mais pesado do que a sala inteira. Rafael o pegou, não o inseriu num computador, não o examinou imediatamente. Em vez disso, olhou para Beatriz. Isso a surpreendeu. Por que está olhando para mim? Porque quem plantou isso sabia que você ia encontrar. Beatriz franziu a testa. Então, eles queriam que você abrisse. Ela entendeu. Não era uma prova simplesmente escondida.
Era uma prova sendo entregue, uma armadilha disfarçada de descoberta. Rafael entregou o cartão a um dos seus homens. Verifica isso. O homem saiu. Beatriz o observou desaparecer. Depois olhou para Rafael. Você acha que meu pai sabia que isso ia acontecer? Não. Você parece bem certo. Eu conheci seu pai. Aquilo a fez parar. Conheceu? Rafael assentiu brevemente. Beatriz encarou. A fotografia já tinha mudado tudo, mas ouvir aquelas palavras tornou tudo mais real. Você o conheceu, e nunca pensou em me contar. A expressão de Rafael suavizou levemente. Você nunca perguntou. Beatriz o encarou. Eu não sabia que devia perguntar se o chefe da máfia conhecia meu pai. Um sorrisinho tocou a boca dele. Isso seria incomum. Exatamente. Por um instante, a tensão se quebrou. Beatriz riu baixinho. Rafael quase sorriu de novo. Então o homem voltou. Colocou um laptop sobre a mesa. O cartão de memória foi inserido. Uma pasta apareceu. Sem título, sem data, só uma palavra. Conte. Rafael encarou a tela. Beatriz se inclinou mais perto. A pasta continha dezenas de arquivos, documentos financeiros, fotografias, páginas escaneadas, gravações de áudio e um vídeo. A data no vídeo tinha quase 15 anos. Rafael clicou. A tela mostrou uma versão mais jovem do pai de Beatriz. Ele estava sentado no mesmo escritório da Marina que Beatriz lembrava da infância. A garganta dela se apertou. O pai dela olhava direto para a câmera. Parecia cansado, sério, com medo. As mãos de Beatriz começaram a tremer. O pai dela falou. Não para ela, para quem quer que um dia encontrasse aquela gravação. Explicou que tinha descoberto uma rede financeira operando dentro de várias empresas legítimas. Alguém vinha roubando da organização dos Conte. Mas o roubo não era o verdadeiro objetivo. O dinheiro estava sendo usado para construir outra coisa. Uma organização paralela, oculta, criada para, no fim, derrubar a família de Rafael por dentro. Beatriz escutava. Cada palavra parecia reescrever mais um pedaço da própria infância. O pai dela mencionou vários nomes. Um deles pertencia a um homem ainda sentado na mesa de Rafael. Beatriz olhou para ele. Ele não reagiu, não abertamente, mas os olhos tinham ficado mais frios. A gravação continuou. Então veio a parte que mudou tudo. O pai dela disse que tinha escondido as provas originais em algum lugar que ninguém jamais pensaria em procurar. Não num banco, não num cofre, não dentro da organização dos Conti, em algum lugar ligado à única pessoa em quem confiava completamente, a filha, Beatriz. Ela parou de respirar. Rafael olhou para ela. A gravação continuou. O pai dela mencionou uma frase que Beatriz lembrava da infância, uma expressão boba que ele usava sempre que saíam de barco. 618. Os olhos de Beatriz se arregalaram, os números da fotografia, 618. De repente ela entendeu. Não era um código, era um endereço. A antiga marina do pai dela tinha depósitos numerados. Galpão 6, Corredor 1, Unidade 8. As provas estavam ali. E quem quer que tivesse plantado o cartão de memória sabia que Beatriz era a única pessoa capaz de entender a pista. Mas havia mais alguma coisa. Algo muito mais perturbador. O vídeo terminava com o pai dela olhando direto para a câmera. A expressão dele mudou. Ele se inclinou mais perto e disse algo que fez o sangue de Beatriz gelar. A gravação parou. Silêncio. Beatriz encarou a tela preta. Rafael permaneceu ao lado dela. Ninguém falou. Então Beatriz finalmente sussurrou. Meu pai sabia que ia morrer. Rafael não contradisse. Aquilo foi resposta suficiente. Ela olhou para ele. E ele deixou as provas para mim. Sim. Mas por quê? Os olhos de Rafael encontraram os dela. Porque ele confiava em você. Beatriz engoliu em seco. Durante anos tinha acreditado que o pai não deixara nada além de lembranças. Agora entendia que ele lhe deixara uma missão. E essa missão acabara de colocá-la bem no meio do inimigo mais perigoso de Rafael Conte. A sala ficou tensa de novo. Um dos homens de Rafael entrou depressa. Inclinou-se sobre ele, sussurrou algo. O rosto de Rafael endureceu. Beatriz observava. O quê? Rafael olhou para ela.
O homem que saiu mais cedo sumiu. O estômago de Beatriz despencou. Como? As câmeras de segurança foram desativadas. A sala ficou em silêncio. Rafael se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, o jardim da propriedade parecia perfeitamente tranquilo, bonito, quieto, quase inofensivo. Mas Rafael sabia que não era. Beatriz o observou, então notou algo através do vidro. Um veículo estacionado além do portão. Sem faróis, motor ligado. Ela apontou. Rafael se virou. O veículo se moveu devagar, depois desapareceu na escuridão. A equipe de segurança de Rafael correu até a entrada. Beatriz se levantou, a cadeira raspou no chão. Rafael se virou imediatamente para ela. Fique aqui. Beatriz cruzou os braços. Você sabe que isso não vai acontecer. Ele a encarou. Ela encarou de volta. Pela primeira vez, Rafael pareceu quase frustrado. Não porque ela estava desobedecendo, mas porque sabia que ela tinha razão. Beatriz já fazia parte daquilo. Não havia mais como fingir o contrário. Ela tinha as fotografias. Tinha o cartão de memória. Sabia sobre o pai dela. E agora alguém sabia que ela sabia. Rafael deu um passo em direção a ela. A voz saiu baixa. A partir de agora, você não vai a lugar nenhum sozinha. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Isso soa menos como proteção e mais como prisão. É proteção. Você é muito controlador. Sou. A franqueza a pegou desprevenida. Ela quase sorriu. Quase. Então Rafael estendeu a mão em direção à bolsa de câmera dela. Beatriz, por instinto, segurou com força. Os olhos dele desceram até a mão dela. Ela soltou devagar. Ele examinou a bolsa. Nada. Depois olhou para ela. Você vem comigo. Para onde? Para a marina. O coração de Beatriz deu um salto. A marina antiga. A marina do pai dela. O lugar onde as provas tinham sido escondidas. Rafael caminhou até a porta. Beatriz seguiu, mas ao chegar ao corredor, parou. Alguma coisa tinha sido deixada no chão do lado de fora da sala de jantar. Um pequeno envelope branco. O nome dela escrito na frente. Beatriz Andrade. Ela encarou. Rafael viu. Todo o semblante dele mudou. Pegou o envelope, abriu-o. Dentro, uma única fotografia. Não do pai dela, não de Rafael, não da Marina. Era uma fotografia de Beatriz sentada ao lado de Rafael, à mesa do jantar, tirada apenas minutos antes. Alguém tinha estado dentro da propriedade observando os dois. A fotografia tinha sido tirada de algum lugar dentro da própria sala de jantar. No verso, 4 palavras. Ela é a chave. Beatriz olhou para Rafael. A frieza voltou ao rosto dele, mas por baixo dela havia outra coisa. Proteção, fúria e uma decisão. Ele dobrou a fotografia, guardou-a dentro do paletó, depois olhou direto para Beatriz. A mulher que tinha entrado no jantar particular por acidente já não era mais um acidente. Ela estava no centro de toda a conspiração, e em algum lugar dentro da organização dos Conti havia um traidor que esperava havia anos pelo retorno dela. Rafael foi até a porta. Beatriz o seguiu. Nenhum dos dois notou a pequena câmera escondida acima do lustre do corredor. A luz vermelha piscou uma vez, depois se apagou. Porque quem quer que estivesse observando acabara de aprender algo muito importante. Rafael Conti não estava mais investigando a conspiração sozinho. Ele tinha escolhido proteger Beatriz Andrade, e isso significava que o próximo movimento não seria contra Rafael, seria contra ela. O trajeto até a antiga marina começou em silêncio. Não o silêncio confortável que Beatriz tinha sentido antes, à mesa do jantar. Esse era diferente, pesado, vigilante, o tipo de silêncio que fazia cada farol de carro parecer suspeito. Beatriz sentou no banco do passageiro do SUV, preto de Rafael, a bolsa de câmera apoiada nos pés. 2 veículos os seguiam. Outro seguia vários carros à frente. Rafael não explicou o esquema. Não precisava. Beatriz já tinha convivência suficiente com ele para entender que, quando 4 veículos de segurança apareciam de repente ao redor de alguém, algo tinha dado muito errado. Ela olhou pela janela. As luzes da cidade foram desaparecendo aos poucos. Os prédios ficaram menores, depois mais raros.
Logo restaram apenas trechos escuros de estrada, árvores e uma ou outra casa de fazenda escondida atrás de portões. Beatriz olhou de relance para Rafael. Ele mesmo dirigia. Isso a surpreendeu. Esperava um motorista. Mas estava começando a perceber que Rafael Conte fazia muitas coisas de um jeito diferente do que ela imaginava. Ele dirigia com uma mão no volante, a expressão concentrada. A outra mão descansava perto do console central. A cabine estava silenciosa demais. Beatriz, por fim, olhou para os próprios sapatos. Notou uma mancha fina de poeira em um deles. Suspirou. Isso oficialmente se tornou o trabalho de fotografia mais estranho que já fiz. Os olhos de Rafael continuaram na estrada. Ainda está pensando em trabalho? Estou pensando em trabalho desde as 5 da manhã. Uma pausa. Isso é lamentável. Ela olhou para ele. Isso foi solidariedade? Não. Certo. Ela voltou o olhar para a janela. Por vários minutos, nenhum dos dois falou. Então os olhos de Beatriz desviaram até o painel. Um pequeno relógio mostrava 00h51. Ela pensou na sala de jantar, na fotografia, no cartão de memória, no rosto do pai naquela gravação antiga. Ainda não conseguia processar tudo aquilo direito. O pai dela sabia que estava em perigo. Tinha escondido provas. Aparentemente confiara nela para encontrá-las um dia. E agora, alguém tinha fotografado Beatriz sentada ao lado de Rafael, apenas minutos depois de ela entrar naquela sala. Alguém a vigiava de dentro da propriedade. Essa era a parte que Beatriz não conseguia parar de pensar. A câmera escondida acima do lustre, a fotografia, o envelope, tudo apontava para alguém com acesso aos espaços particulares de Rafael. Alguém que entendia o esquema de segurança dele. Alguém que sabia exatamente quando Beatriz chegaria. E alguém que sabia o suficiente sobre o pai dela para entender a importância do número 618. Beatriz olhou de novo para Rafael. Você tem certeza de que a Marina é segura? Não. Ela piscou. Aquela resposta veio rápida demais. Isso é reconfortante. Rafael olhou para ela. Eu não disse que era insegura. Você literalmente acabou de dizer que não tinha certeza. Eu disse que não sabia. É basicamente a mesma coisa. Um sorrisinho tocou a boca dele. Sumiu quase na mesma hora, mas Beatriz notou. Estava começando a suspeitar que fazer Rafael Conte sorrir tinha virado um dos seus passatempos mais estranhos. O SUV seguiu pela escuridão. Então o celular de Rafael vibrou. Ele olhou de relance. Uma mensagem do chefe de segurança dele. O veículo à frente tinha avistado movimento perto da entrada da marina. A expressão de Rafael endureceu. Ele reduziu a velocidade. Beatriz notou na hora. O que aconteceu? Alguém pode já estar lá. O estômago dela se apertou. A antiga marina devia estar abandonada. Se havia alguém ali, ou estava procurando as provas, ou esperando por eles. A equipe de segurança de Rafael seguiu à frente. O comboio parou a quase 1 quilômetro da propriedade. Rafael desligou o motor. O silêncio repentino pareceu enorme. Um dos seus homens se aproximou da janela do motorista. Uma breve troca de palavras. Depois o homem recuou. Rafael olhou para Beatriz. A gente segue a pé daqui. Beatriz olhou para os próprios saltos, depois para ele. Você está brincando? Não. Ela o encarou. Eu usei esses sapatos para um evento beneficente. Eu notei. E agora você está me pedindo para atravessar uma floresta escura com eles. Você pode tirar. Beatriz olhou para o chão de terra molhada. De jeito nenhum. Rafael quase sorriu. Quase. Então abriu a porta. Beatriz suspirou. Claro. Desceu do carro. O ar da noite estava mais frio do que ela esperava. À frente, a antiga marina esperava na escuridão. A placa de madeira mal se via por entre as árvores. Marina Aurora. Beatriz parou. A respiração travou. Não via aquela placa havia anos. A tinta estava desbotada, as letras rachadas, mas ela conhecia cada centímetro dela, o lugar do pai, a infância dela, o pier onde tinha aprendido a nadar, o pequeno escritório onde fazia lição de casa enquanto o pai consertava motores, os antigos galpões de depósito onde passara verões inteiros.
De repente ela não era mais Beatriz, a fotógrafa. Tinha 9 anos de novo, correndo pelo pier com o cabelo molhado enquanto o pai gritava que ela ia escorregar. Quase sorriu. Então a lembrança doeu, porque o pai não estava mais lá. Rafael notou a expressão dela. Não perguntou se ela estava bem. Simplesmente reduziu o passo. Aquele gesto pequeno significou mais do que qualquer pergunta teria significado. Chegaram ao antigo portão. Estava destrancado. Beatriz parou. O pai dela sempre trancava aquele portão. Sempre. Mesmo quando estavam lá dentro. Olhou para Rafael. Ele também tinha notado. Um dos seus homens checou a fechadura. Marcas frescas ao redor da tranca. Alguém tinha aberto o cadeado recentemente. A expressão de Rafael endureceu. Entraram. A Marina estava silenciosa. Nenhuma luz, nenhum movimento. Mas alguma coisa estava errada. Beatriz sentiu na hora. Podia sentir. O pai dela sempre mantinha o lugar organizado. Mesmo depois que a Marina fechou, ele etiquetava tudo. Galpões, vagas de barco, ferramentas, nada jamais era deixado de qualquer jeito. Agora, vários objetos estavam fora do lugar. Beatriz caminhou até o antigo escritório. A porta estava aberta. Ela parou. Rafael se colocou à frente dela. Entrou primeiro. O escritório estava quase exatamente como ela lembrava. Uma escrivaninha de madeira, prateleiras antigas, um calendário desbotado, um rádio quebrado, a antiga cadeira do pai dela. Beatriz entrou. Os olhos arderam. Na parede havia uma fotografia. Seu pai, sua mãe, Beatriz criança. Ela tocou a moldura. Poeira cobriu a ponta do dedo. Então ela notou algo. A moldura não tinha poeira atrás da fotografia. Alguém tinha mexido nela recentemente. Beatriz olhou para Rafael. Ele entendeu na mesma hora. Retiraram a moldura. Atrás dela, uma pequena caixa de metal embutida na parede. O coração de Beatriz disparou. Rafael a abriu. Dentro, nada. Vazia. Alguém tinha chegado primeiro. Beatriz encarou. As provas tinham sumido. Mas então, ela notou uma tira fina de papel presa embaixo da caixa de metal. Puxou-a. 3 palavras. Não aqui. Tenta a 3. Beatriz franziu a testa, depois se lembrou do número. 618. Depósito 3. Olhou para Rafael. Ele assentiu. Foram em direção aos galpões de depósito, mas, antes de chegarem, uma luz piscou à distância. Uma vez, 2 vezes, depois sumiu. Rafael ergueu a mão de imediato. Todos pararam. O coração de Beatriz começou a martelar. Alguém se movia entre os prédios. Rafael olhou para a escuridão. Os homens dele se espalharam. Então uma porta bateu. Alguém correu. 2 guardas foram atrás da figura. Beatriz ficou ao lado de Rafael. Ouviram passos, depois silêncio. 1 minuto depois, os guardas voltaram de mãos vazias, mas um deles segurava algo. Uma luva preta. Rafael a pegou, examinou, depois olhou para Beatriz. Ela encarou a luva. Havia algo costurado no punho, um pequeno emblema prateado. Ela reconheceu. Tinha visto o mesmo emblema mais cedo naquela noite, no punho de um dos homens no jantar de Rafael. Os olhos de Beatriz se arregalaram. O traidor não estava apenas ligado à conspiração. Tinha estado no jantar e sabia exatamente para onde eles estavam indo. O depósito 3 ficava na ponta mais distante da marina. A tranca tinha sido trocada. Beatriz lembrava do cadeado original, um velho cadeado de latão do qual o pai reclamava havia anos. Esse era novo, novo demais. Rafael o examinou, depois deu um passo para o lado. Um dos seus homens abriu a fechadura. A porta rangeu. Poeira encheu o ar. Beatriz cobriu o nariz. Dentro havia suprimentos velhos de barco, cadeiras quebradas, equipamento de pesca e várias caixas de papelão. Nada parecia valioso. Nada parecia importante. Então Beatriz notou uma bancada de madeira. O pai dela a tinha construído com as próprias mãos. Ela caminhou até lá. Os dedos deslizaram pela superfície. Havia riscos, antigos, alguns formando padrões estranhos. Lembrou-se de ver o pai trabalhando ali. Ele sempre batucava os dedos na madeira quando pensava. Toque, toque, pausa. Toque, 3 vezes. Beatriz encarou. Alguma coisa clicou na memória.
O pai dela tinha lhe ensinado uma brincadeira quando ela era criança. Sempre que precisava da atenção dela, batia 3 vezes na bancada. Ela sempre ria e chamava aquilo de o código secreto dele. Agora bateu 3 vezes na madeira. Nada aconteceu. Franziu a testa. Depois se lembrou de outro detalhe. O pai sempre dizia, não força a gaveta. Beatriz olhou para baixo. Havia uma gaveta antiga embaixo da bancada. Puxou. Não se moveu. Parou. Examinou a gaveta. Não tinha puxador, só um pequeno entalhe. Apertou. A gaveta se soltou. Dentro, uma chave, pequena, de latão, e embaixo dela, um papel dobrado. Beatriz o abriu. A letra do pai dela. As mãos tremeram. O bilhete continha apenas uma frase. Se você encontrou isso, Beatriz, confie no homem que a trouxe até aqui. Ela encarou as palavras. Depois olhou devagar para Rafael. Ele a observava. Pela primeira vez, talvez, Rafael Conte pareceu genuinamente desconfortável. Não por causa do bilhete, por causa do que ele significava. O pai dela sabia sobre ele, confiara nele, esperava que ele protegesse Beatriz. Ela lhe entregou o papel. Rafael leu. O maxilar dele se contraiu. A voz de Beatriz suavizou. Você sabia. Eu sabia que seu pai estava investigando alguma coisa. Sabia que ele tinha medo. Sim. E você nunca me contou. Eu não podia. Ela o encarou. Por quê? Rafael desviou o olhar. Porque os responsáveis ainda estavam dentro da minha organização. A resposta caiu com peso. Ele suspeitava havia anos, mas suspeita não era prova. O pai dela morrera antes de conseguir expor a verdade, e Rafael passara anos procurando quem o tinha traído. Agora Beatriz trouxera a peça que faltava direto para as mãos dele. A chave de latão servia num pequeno armário no fundo do depósito. Rafael o abriu. Dentro, uma maleta de metal. Dessa vez, não estava vazia. Documentos, fotografias, registros bancários, nomes, datas, transferências e um pequeno caderno. Beatriz reconheceu a letra na hora. Do pai dela. Pegou o caderno. As primeiras páginas continham anotações sobre transações financeiras. As páginas seguintes traziam nomes. Um nome aparecia repetidamente. Diego Ricci. Beatriz se lembrou dele. O homem do jantar. O homem que tinha ficado apavorado quando o nome do pai dela fora mencionado. O homem cujo punho carregava o mesmo emblema prateado da luva. A respiração de Beatriz mudou. Rafael viu o nome. O rosto dele ficou indecifrável. Diego estivera ao lado dele por quase uma década, confiável com informações, com dinheiro, com segurança, e agora o nome dele estava dentro do caderno do pai de Beatriz. Rafael virou várias páginas. Havia datas, encontros, pagamentos, descrições de conversas. Uma anotação estava datada 4 dias antes da morte do pai de Beatriz. A letra saía apressada, quase ilegível, mas uma frase se destacava. Diego sabe. Beatriz olhou para Rafael. Ele matou meu pai. Rafael não respondeu de imediato. Depois, não. Ela franziu a testa. O quê? Ele pode ter estado envolvido. Os olhos de Beatriz endureceram. Mas você não tem certeza. Eu não acuso homens sem provas. Ela quase riu. Você é um chefe de máfia. Ainda prefiro provas. Apesar das circunstâncias, aquilo a fez sorrir. Um sorriso bem pequeno. Rafael notou. Então você consegue rir. Beatriz olhou para ele. Você não tem permissão para usar minhas próprias palavras contra mim. Ao que parece, tenho. O momento passou rápido, porque um dos homens de Rafael entrou. Segurava um celular. Uma mensagem tinha chegado de Diego. Ele queria falar em particular com Rafael. Rafael encarou a tela. O momento era perfeito demais. Beatriz entendeu na hora. Ele sabe. Sim, ele sabe que estamos aqui. Sim, então isso é uma armadilha. Rafael olhou para ela. Provavelmente. Beatriz suspirou. Sua vida realmente faz problemas comuns parecerem insignificantes. Aquilo arrancou o menor dos sorrisos, mas os olhos de Rafael permaneceram frios. Ele tomou uma decisão. Voltariam à propriedade, mas não pela rota principal.
Queria que Diego acreditasse que ainda estavam vasculhando a marina. Saíram do depósito com o caderno. Antes de chegarem aos veículos, Beatriz parou. Alguma coisa tinha chamado a atenção dela. Do outro lado da água, um pequeno barco, parado, sem luzes. Alguém sentado dentro, observando. Rafael seguiu o olhar dela. A expressão dele endureceu. O barco virou de repente. O motor rugiu. Disparou. Um dos homens de Rafael correu até o pier. Tarde demais. Beatriz olhou para Rafael. Era ele? Talvez. Mas você pareceu reconhecer o barco. Rafael não respondeu. Voltou para o veículo. Beatriz o seguiu. Dentro do SUV, ele finalmente explicou. O barco pertencia a Diego, e Diego devia tê-lo vendido 6 meses antes. Não vendeu. Guardara. Isso significava que Diego tinha acesso ao lago, acesso à marina, acesso aos movimentos de Rafael e possivelmente acesso aos sistemas de segurança da propriedade. A conspiração não era mais teórica. O traidor estava perto, muito perto. Enquanto voltavam, Beatriz olhou de novo para o caderno. Uma folha solta tinha caído entre as capas. Ela a pegou. Havia uma lista de nomes. 4 pessoas. 3 já tinham morrido. Uma restava. Na parte de baixo, o pai dela tinha escrito uma única linha. O 4º homem virá atrás de Beatriz. O sangue de Beatriz gelou. Ela olhou para Rafael. Ele viu a página. Por vários segundos, nenhum dos dois falou. Então Rafael pegou o papel das mãos dela. A expressão ficou assustadoramente calma. Beatriz olhou para ele. O quê? Rafael dobrou o papel. Ele acabou de nos contar o que planeja fazer. Quando voltaram à propriedade dos Conti, o ambiente tinha mudado. O salão estava vazio. Os lustres, apagados. A equipe tinha sido dispensada. A propriedade parecia enorme, quase inquietantemente silenciosa. Rafael ordenou que a equipe de segurança bloqueasse o local. Cada entrada, cada câmera, cada veículo, cada canal de comunicação. Beatriz observava do corredor. Nunca tinha visto a propriedade daquele jeito. O elegante espaço de evento de mais cedo tinha desaparecido. Agora parecia uma fortaleza. Rafael entrou no escritório. Beatriz o seguiu. Ele não pediu que ela fosse. Ela simplesmente foi. O caderno ficou aberto sobre a mesa. Os nomes, espalhados pela superfície. As provas finalmente conectavam o passado ao presente. Diego estivera envolvido, mas não trabalhava sozinho. Havia registros financeiros comprovando que outra pessoa o financiara. Alguém com acesso às contas privadas da organização dos Conti. Alguém que, silenciosamente, se preparava para tirar Rafael do poder. O dinheiro desaparecido não estava sendo roubado por ganância pessoal. Estava sendo usado para comprar lealdade. Motoristas, seguranças, sócios, autoridades. Pessoas dentro da própria organização de Rafael tinham sido recrutadas, uma a uma. A traição era muito maior do que qualquer um imaginara. E o pai de Beatriz tinha descoberto tudo antes de qualquer outra pessoa. Era por isso que morrera. Rafael encarou os documentos. Beatriz ficou parada do outro lado por vários minutos. Nenhum dos dois falou. Então Beatriz notou algo. Uma das fotografias do cartão de memória tinha sido impressa. Mostrava Rafael no evento beneficente, parado perto da entrada do salão. Mas atrás dele, quase escondido no reflexo de um espelho, estava Diego. E ao lado de Diego, outro homem. Beatriz o reconheceu. O homem que tinha saído da mesa do jantar mais cedo. O homem que ficara apavorado quando o nome do pai dela fora mencionado. Ela apontou. Aí está seu segundo homem. Rafael olhou. A expressão dele endureceu. O traidor não estava fugindo. Continuava dentro da propriedade. Rafael entendeu na hora. O homem não tinha fugido. Tinha ficado perto porque sabia exatamente onde estavam as provas. E sabia que Beatriz as tinha. De repente, as luzes se apagaram de novo. Beatriz congelou. A mesma escuridão da sala de jantar. Mas dessa vez Rafael estava pronto. As luzes de emergência acenderam em segundos. As equipes de segurança percorreram os corredores. Nada. Nenhum ataque. Nenhum intruso. Então o celular de Rafael tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Ninguém falou. Um vídeo apareceu na tela. Rafael assistiu.
O rosto dele mudou. Beatriz se aproximou. O vídeo mostrava a antiga Marina. Alguém tinha voltado. Diego. Estava parado dentro do depósito, segurando uma cópia do caderno. Tinha encontrado o armário vazio. Sabia que eles tinham levado o original. Então ele se virou para a câmera. E, atrás dele, estava o segundo traidor, o homem do jantar. O vídeo terminou. Uma mensagem apareceu. Venha sozinho. O maxilar de Rafael se contraiu. Beatriz soube imediatamente o que ele estava pensando. Não. Ele olhou para ela. Eu não disse nada. Você estava pensando. Não estava. Estava sim. Ele quase sorriu. Quase. Então o celular vibrou de novo. Outra mensagem. Ou ela morre. O bom humor sumiu. Os olhos de Rafael viraram gelo. Beatriz sabia exatamente o que ele ia fazer. Iria sozinho. Porque era isso que homens como Rafael Conte faziam quando alguém ameaçava a pessoa ao lado deles. Beatriz deu um passo mais perto. Você não vai sem mim. A expressão de Rafael endureceu. Não. Ela cruzou os braços. Você precisa de mim. Eu preciso que você fique viva. E você precisa da pessoa que sabe o que os números significam. Silêncio. Ela o tinha vencido. Rafael odiava aquilo. Beatriz conseguia perceber. Mas ele também sabia que ela tinha razão. As provas não podiam ser totalmente compreendidas sem as anotações do pai dela. E Diego tinha exigido especificamente a presença dela. Aquele era o movimento final. Voltaram à Marina, mas Rafael não tinha intenção de entrar na armadilha desprevenido. Os homens dele cercaram a área a certa distância. Beatriz permaneceu ao lado dele. O antigo depósito estava aberto. Escuridão lá dentro. Rafael entrou primeiro. Beatriz o seguiu. Não havia ninguém. Então uma luz piscou. Diego apareceu no fundo do galpão. Parecia cansado, mais velho do que Beatriz lembrava. A confiança que carregara no jantar tinha desaparecido. Ao lado dele estava o segundo traidor, o homem que a vinha observando. Ele segurava o caderno original. O coração de Beatriz se apertou. Rafael deu um passo à frente. O confronto foi silencioso. Sem gritos, sem ameaças dramáticas, apenas o desenrolar lento de anos de traição. Diego admitiu que o pai de Beatriz tinha descoberto a rede financeira. Tentara silenciá-lo, mas não tinha agido sozinho. O segundo homem fornecera acesso ao sistema de segurança dos Conti. Juntos, manipularam contas, plantaram provas e esperaram o momento certo para tirar Rafael do poder. Depois a chegada de Beatriz arruinara tudo. As provas escondidas pelo pai dela vieram à tona. Os números a levaram de volta à Marina, e Rafael ficara desconfiado. O erro de Diego fora presumir que Beatriz era indefesa só porque não pertencia àquele mundo. Essa suposição lhe custou tudo. Beatriz deu um passo à frente. Olhou para o caderno, depois para Diego. A morte do pai dela a assombrara por anos. Agora, finalmente, conhecia a verdade. Isso não fazia o luto desaparecer, mas lhe dava forma, uma razão, um nome. Rafael se colocou entre Beatriz e os homens. A presença dele, sozinha, mudou o ambiente da sala. Os traidores foram presos. As provas, seguras. A conspiração desmoronou. Mas a história não terminou ali. Porque, depois que o perigo passou, Beatriz voltou à sala de jantar. O mesmo cômodo onde tudo tinha começado. As velas tinham sido reacesas. A mesa, limpa. As cadeiras continuavam exatamente onde estavam antes. Ela parou na soleira da porta. Rafael já estava lá, sentado na cabeceira da mesa. Olhou para ela. Depois estendeu a mão até a mesma cadeira e puxou-a para fora. Beatriz sorriu de novo. E a expressão de Rafael suavizou. Você parece gostar dessa cadeira. Ela caminhou até ele. Acho que você é que gosta de puxá-la. Ele balançou a cabeça. Não. Beatriz parou ao lado da cadeira. Então por quê? Rafael a encarou. Pela primeira vez, não havia mistério nos olhos dele. Nenhum cálculo, nenhuma expressão guardada. Apenas sinceridade. Porque eu quero você aqui. O coração de Beatriz deu um salto. Ela sentou na mesma cadeira, na mesma mesa, mas tudo parecia diferente. Olhou ao redor. Os homens tinham sumido. Os segredos, expostos.
O nome do pai dela, finalmente limpo. E a mulher que tinha entrado por acidente na sala errada, agora estava sentada exatamente onde Rafael a queria, ao lado dele. Beatriz olhou para o prato vazio à sua frente. Então, Rafael esperou. Isso é realmente um jantar dessa vez? Um sorrisinho apareceu. Sim? Nenhuma reunião secreta? Não. Nenhum traidor escondido atrás das cortinas? Não. Ninguém planejando matar alguém? Rafael fez uma pausa. Beatriz estreitou os olhos. Rafael? A boca dele se contraiu. Hoje não. Ela riu. O som ecoou pela sala de jantar enorme e Rafael a observou. Não como a observara no evento beneficente, não como a observara quando ela entrou no jantar particular pela primeira vez. Não como a observara quando suspeitou que ela pudesse estar ligada à conspiração. Ele a observava como um homem que finalmente tinha encontrado algo que nem sabia que estava faltando. Paz, calor, alguém que não tinha medo dele, alguém que conseguia entrar por acidente no cômodo mais particular dele, sentar ao lado dele e, de alguma forma, fazer todo o mundo perigoso lá fora desaparecer. Beatriz estendeu a mão até a taça diante dela. Rafael serviu o vinho. Ela olhou para ele. Sabe, ele ergueu uma sobrancelha. Eu ainda nunca encontrei minha bateria de câmera. Rafael a encarou. Depois enfiou a mão dentro do paletó, tirou a pequena bateria e a colocou sobre a mesa. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Você estava com ela? Sim. Estava com você o tempo todo. Eu a encontrei antes de você entrar na sala. Ela o encarou. Você podia ter me devolvido. Podia. Por que não devolveu? Rafael recostou-se. O menor dos sorrisos apareceu. Você não teria entrado na sala de jantar. Beatriz o encarou, depois caiu na gargalhada. Você armou tudo isso para mim. Não armei. Você armou sim. Eu deixei a porta aberta. Isso literalmente é armar uma cilada. Ele não negou. Beatriz balançou a cabeça. Você é inacreditável. Já me disseram isso. Ela esticou o braço, pegou a bateria, depois olhou para ele. Sabe qual é a pior parte? Qual? Eu provavelmente teria entrado de qualquer jeito. Rafael sorriu. Eu sei. A sala ficou quieta de novo, mas dessa vez o silêncio não era perigoso. Era confortável. Beatriz olhou para a cadeira ao seu lado, depois para Rafael. E percebeu uma coisa. Aquela cadeira tinha começado como uma armadilha. Depois virara proteção, depois confiança, e agora parecia um lar. Do lado de fora, a propriedade dos Conti se acomodava na quietude do início da manhã. O perigo tinha passado. Os segredos, expostos. O passado, finalmente, tinha deixado de persegui-los. E dentro da sala de jantar, Rafael Conti estava sentado ao lado da mulher que tinha entrado, por acidente, em seu jantar particular. A mulher que descobrira a traição que todos os outros haviam deixado passar. A mulher que carregara o segredo do pai por anos sem saber. E a mulher que, de alguma forma, tinha conseguido fazer o homem mais temido da sala rir. Beatriz ergueu a taça. Aos convites acidentais. Rafael ergueu a dele. A você, entrando pela porta errada. Ela sorriu. E a cadeira vazia. Rafael olhou para ela. A voz saiu baixa. Ela não vai ficar vazia de novo. E dessa vez, Beatriz não precisou perguntar o que ele queria dizer. Já sabia, porque a mulher que tinha entrado, por acidente, no jantar particular de Rafael Conti, não apenas descobrira a verdade sobre o passado do pai. Tinha encontrado o homem que pretendia ficar ao lado dela, para o que quer que viesse pela frente.